Ser mulher na nossa sociedade ainda é um baita desafio. Por isso que o autocuidado feminino precisa ser uma prioridade. As mulheres ainda enfrentam tabus, preconceitos, desafios que vêm de longa data e que, por mais que pareça que hoje não existem mais, eles estão aí. Eu, em quase 10 anos de psicólogo clínico, por curiosidade, atendi e atendo mais mulheres. Será por quê? Além de ser casado com uma mulher, ser pai de uma menina que hoje tem 7 anos. Então, eu já aprendi muito com vocês, mulheres, e também vejo as dores, as lutas no dia a dia, dentro das próprias casas, com os maridos, com os filhos, dentro do ambiente de trabalho e consigo mesmas. Quantas vezes que eu vi pacientes minhas se boicotando, se diminuindo, se desmerecendo, e aí a gente pôde trabalhar nisso para que entendamos o contexto social em que nós fomos criados, onde havia muito preconceito, onde mulheres não podiam fazer isso, fazer aquilo outro, onde os homens tinham e desenvolviam mais de forma saudável a própria sexualidade e as mulheres não aprendiam sobre o seu próprio corpo, mães que não conversavam com os filhos, com as filhas sobre sexualidade, e aí, ao invés de desenvolver uma sexualidade saudável, onde há satisfação sexual, onde há prazer, muitas vezes isso não acontece. Então, o homem, o marido, o namorado tem prazer, tem satisfação sexual. É muito comum, ainda hoje, mesmo com toda a informação que nós temos, que muitas mulheres não tenham prazer sexual nas suas relações. É muito comum também mulheres que não gostam do que fazem, não trabalham com o que amam, ou muitas vezes não conseguiram desenvolver sua carreira, sua profissão, porque a maternidade muitas vezes tirou isso delas. Elas tiveram que cuidar dos filhos, priorizar isso e acabaram não realizando ali os seus sonhos. Aqui dentro de casa, eu tenho um exemplo, a minha esposa, ela acabou de voltar para o mercado de trabalho. E claro que tem o meu apoio, tem a minha ajuda, a minha compreensão. Mas olha como foi mais fácil para mim, porque quando nós tivemos uma filha, nós combinamos que ela ficaria em casa cuidando da nossa filha e depois voltaria para o mercado. Aí alguém pode alegar, tá, mas para ela ficou melhor, ficou mais fácil, porque você que bancava a casa, você que cuidava de tudo. Tá, mas por outro lado, agora ela está tendo que retomar a carreira. Agora ela está tendo que lidar com todos os desafios depois de ter ficado aí 5, 6 anos fora do mercado de trabalho. Olha o desafio que é também para ela, que está sendo, ainda bem que ela está super feliz no que está fazendo, está se desenvolvendo bem. Então, os desafios que as mulheres enfrentavam no passado, que ainda enfrentam, inclusive propicia muitos adoecimentos psicológicos. Tem muitos transtornos mentais, e nós sabemos que as causas dos transtornos mentais, como a depressão, como o transtorno de ansiedade, entre outros, ela é multifatorial. O que quer dizer isso? Tem vários fatores que causam um transtorno. Então, tem a genética, que é aquilo que a gente herda dos nossos pais, né? Tem a nossa biologia, o nosso corpo, nossos neurônios, a falta de certos estimulantes, a falta de serotonina, a falta de dopamina, né? Essa parte bioquímica do cérebro impacta, influencia, é tanto que algumas medicações resolvem, ajudam, mas também o ambiente, ele é muito preponderante, né? A criação, as relações que a gente vai estabelecendo, tudo isso contribui ou não para que se desenvolva algum transtorno psicológico. Então, como eu disse, por que eu atendo mais mulheres? Será que as mulheres são mais fracas, mais frágeis? As mulheres adoecem mais? Ou será que elas são submetidas, expostas a mais estresse, a mais violência, a mais preocupações, a mais compromissos, a jornadas duplas, triplas, quádruplas? E aí vem o adoecimento. Portanto, mulheres, vocês precisam entender os seus limites, precisam priorizar a sua saúde mental. E isso
é um autocuidado consigo mesmo. Isso é um modo também de avançar, de se dar o direito, de ter prazer, de ter alegria na vida, de ter autocuidado em dia. Isso tem que ser uma prioridade, porque senão uma hora adoece. Porque senão uma hora as coisas desmoronam. Não dá para a gente esperar chegar num adoecimento para então se cuidar. Aí a terapia pode ajudar muito. Todo tipo de autocuidado, como atividade física, manter o seu corpo bem, forte, saudável, num peso ideal. Aquilo que você ingere, a sua alimentação também precisa ser pensado, ser regrado, para que você também tenha energia, tenha saúde. Tudo isso conta para saúde de vocês. Mulheres que às vezes doam suas vidas para os filhos. A maternidade é uma bênção, é uma coisa linda, mas os filhos crescem e eles seguem a própria vida e eles vão voar, como se diz por aí. Então, tem que ter equilíbrio entre aquilo que eu cuido, o tanto de energia que eu dou para o meu filho, para o meu marido, para o meu casamento, e a energia que eu dou para mim mesmo. Se eu só doar, uma hora acaba. E aí, quem cuida de mim? Quem me ajuda? Quem me socorre? Quando o filho estiver cuidando da vida dele, e aí, esse buraco que vai ficar na sua vida? Então, desenvolva ciclos de relacionamentos, desenvolva um esporte que você quer praticar e vivencie aquilo, se aprofunde naquilo. A gente tem que criar hábitos saudáveis, criar ambientes, lugares em que a gente vai e se sente bem, seja ali, né, com a turma do futebol, do beach tênis, com a turma da dança, com a turma do pilates, com as amigas da academia, ter esses grupos que também nos motivam, que também nos inspiram, né, a sair de casa para fazer uma atividade física, a bater um papo. E aí, quem que eu posso chamar hoje para a gente tomar um café? Não fique em casa, enclausurada, que é onde muitas vezes vem a depressão, vem os pensamentos ruins, que vem a solidão. O mundo hoje passa por um problema gravíssimo, né, de solidão. As pessoas estão cada vez mais solitárias. E como eu disse, olha aí uma outra diferença que temos entre as mulheres e os homens. Os homens, como culturalmente, saem mais, até às vezes para ir para o bar, para ir para o futebol com os amigos, eles acabam se socializando mais, dando mais risada, conhecendo mais gente, e muitas vezes as mulheres ficam em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e aí não socializam, e aí não cria grupos, não cria vínculos, como se a vida delas se limitasse ao ambiente do lar. Né? Eu sou do lar, muitas mulheres dizem. Tá, você é do lar, mas não só do lar. Você é do mundo. Você é para a vida. E aí, se a gente não busca, se a gente não tem essa resiliência, essa força, essa energia do autocuidado, é onde vem a depressão. É onde vem o desânimo da vida. É onde vem as frustrações, as lamentações. Então, é preciso investir em autocuidado. E autocuidado é uma coisa muito ampla. Autocuidado envolve muita coisa. Em autoconhecimento. Muitas mulheres que não se conhecem, ou se conhecem muito pouco, né? Como eu falei, não conhecem o próprio corpo, não conhecem os próprios desejos. Isso tem que ser uma descoberta diária. Isso tem que ser uma prioridade. Eu ensino a minha filha, motivo ela desde cedo, desde criança, a lutar pelos gostos dela, pelos desejos, né? a compreender o que ela quer fazer, o que ela quer da vida, né? O que ela quer investir. E eu vou estar ali apoiando a minha filha, apoiando a minha esposa, entendendo os meus próprios machismos, porque nós, homens, temos um machismo estrutural, um machismo enraizado em nós, e a gente tem que tomar consciência disso para não repetir os atos machistas que nós fomos criados, o ambiente, né, não perpetuar esse tipo de coisa. E aí, como é que está a sua saúde mental, mulher? Como é que está o teu autocuidado? Como é que está a tua relação com a vida? Me conta aqui nos comentários.
Fala um pouco sobre si, a gente continuar conversando aqui nos comentários. Um forte abraço.